Enquanto a reforma protestante acontecia em diferentes lugares da Europa, os reis davam atenção especial à proteção e expansão dos seus domínios. Em paralelo, os reformadores empenhavam-se na estruturação doutrinária e na produção literária, esforçando-se especialmente em traduzir a Bíblia para as línguas do povo, mesmo sob intensa perseguição. Agora estamos aqui, na França, que naquela época revelou-se um terreno propício para as ideias reformistas, originando textos que influenciaram Martinho Lutero lá em Wittenberg. O país não se limitou a observar, mas participou ativamente na reforma, com pensadores e teólogos a enriquecer o movimento. E quais foram esses grandes nomes da reforma francesa? Olá, eu sou o Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre a história daqueles que, mesmo sob severas perseguições e ameaças de morte, permaneceram firmes em sua missão de pregar a mensagem bíblica aqui na França e também na Suíça. Começa agora mais um episódio desta viagem incrível pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. No auge do século XVI, Carlos V era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que se estendia por vastas regiões da Europa. O seu governo foi assinalado por incessantes conflitos, tanto em frentes externas como internas, destacando-se os seus conflitos com o Papa. Exausto de tantas guerras, Carlos V optou pela abdicação, repartindo o seu império entre o irmão Fernando e o filho Filipe II. Este cenário de convulsão política e religiosa desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da Reforma Protestante. Aqui na localidade de Meaux, bem perto de Paris, na década de 1520, Jacques Lefebvre começou a prática de ler trechos dos evangelhos em francês à sua congregação. Este gesto, embora simples, constitui um ato revolucionário, desafiando as normas daquela época. Oriundo de uma família modesta, Lefebvre foi movido pelas revelações encontradas nas Escrituras a divulgar a Bíblia numa língua que fosse acessível ao povo. O seu trabalho inovador, ao traduzir a Bíblia e pregar os ideais reformistas, atraiu até mesmo o apoio de Guillaume Briçonnet, o bispo local. Mas vamos com calma. Precisamos voltar um pouco antes nessa história. A jornada de Lefebvre em direção à reforma teve início por volta de 1509, aqui, na conceituada Universidade de Paris, a Sorbonne. Inicialmente voltado para o estudo dos santos e mártires da Igreja Católica, Lefebvre viu-se progressivamente cativado pelas Escrituras, o que o levou a questionar as práticas e tradições católicas estabelecidas. Decidido a dedicar-se ao estudo bíblico, empenhou-se na tradução da Bíblia para o francês, com o intuito de recuperar o sentido original dos textos sagrados, o que exerceu uma influência significativa no movimento reformista, tanto na França como além das suas fronteiras. A Universidade de Sorbonne é uma instituição muito antiga e importante, fundada em Paris no século XIII. Naquela época era basicamente um grande centro de estudos religiosos, especialmente focado na teologia católica. Então, a Sorbonne era um lugar onde as principais discussões sobre fé e filosofia aconteciam, moldando o pensamento religioso e intelectual na França. Agora, se a gente volta um pouquinho para o cenário da Reforma Protestante, no século XVI, aí as coisas ficam bem interessantes. Quando as ideias de Martinho Lutero começaram a se espalhar pela Europa, a Sorbonne se tornou uma trincheira de resistência contra o protestantismo. Era muito fiel ao catolicismo e se posicionou fortemente contra as novas ideias que estavam surgindo.
Os teólogos da Sorbonne rejeitavam o que Lutero e outros reformadores pregavam e se esforçavam ao máximo para manter a França católica. Mas a Sorbonne não era só sobre religião, era também um grande centro de debate, de formação cultural. Mesmo tentando conter o avanço das ideias protestantes, ela acabou criando um espaço no qual várias ideias circulavam e eram debatidas, o que foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento na França. Então, a Sorbonne não influenciava só a igreja, mas também o que a gente chama de cultura intelectual francesa. A Sorbonne representou bem esse cenário de tensão e mudança. Em resumo, a Sorbonne foi essencial para a formação do pensamento teológico e cultural francês, influenciando gerações de líderes intelectuais e pensadores. Ela ajudou a moldar um ambiente em que ideias, ainda que diferentes, se cruzavam, se chocavam e se transformavam. Exatamente o tipo de cenário que o Grande Conflito explora. Em 1509, Lefebvre destacou-se pela publicação de um estudo comparativo sobre as traduções dos Salmos em latim, chamando a atenção pela linguagem clara e acessível. Já em 1512, ele defendeu a doutrina da justificação pela fé, pilar da Reforma, ensinando que a salvação é alcançada exclusivamente pela graça de Deus. A abordagem pioneira de Lefebvre e seus escritos não só influenciaram Lutero, mas também contribuíram para o avanço do pensamento reformista aqui na França. Lutero foi particularmente tocado pelos comentários de Lefebvre sobre as epístolas de Paulo, o que foi decisivo no início de seus estudos sobre a justificação pela fé. Em 1523, Lefebvre lançou a tradução do Novo Testamento em francês, somente 10 meses depois da versão alemã de Lutero. As suas qualidades fizeram dele um dos pensadores prediletos do rei Francisco I e da princesa Marguerite d'Angoulême, que lhe ofereceram proteção. No entanto, durante a ausência do rei em 1525, a Universidade de Paris condenou seus livros como heréticos e a sua tradução do Novo Testamento foi queimada. Com o retorno do rei, Lefebvre foi nomeado bibliotecário real e, em 1530, publicou a tradução completa da Bíblia em francês. Enquanto Lefebvre abria caminho para a reforma aqui na França através de suas traduções e escritos, Guilherme Farel, um de seus discípulos mais empenhados, começava a despontar como uma figura central do movimento reformista. Farel foi um dos grandes propagadores do protestantismo na França. Oriundo de uma família aristocrática, optou pelos estudos religiosos em vez de uma carreira militar. Em 1510, ingressou na Universidade de Paris, onde encontrou Lefebvre e aprendeu a doutrina da justificação pela fé. Também aprendeu que a autoridade da Bíblia está acima da autoridade da Igreja, o que transformou as suas crenças. Este encontro marcou o início da sua dedicação à reforma na França. Estamos de novo em Meaux, onde em 1516, Guillaume Briçonnet assumiu o cargo de bispo adotando uma postura reformista. Em 1519, ele fundou o Cenáculo de Meaux, um grupo de humanistas e reformadores, incluindo Farel e Lefebvre, focado em reformar a Igreja Católica. Eles agiam para substituir clérigos corruptos por outros mais devotos e promoviam a leitura da Bíblia nas paróquias. A atuação do Cenáculo transformou a vida religiosa aqui em Meaux, pavimentando o caminho para reformas mais abrangentes na França. Isso levou a uma transformação social. As tabernas foram trocadas por encontros domésticos onde o povo se reunia para ler a Bíblia e louvar a Deus. O Cenáculo de Meaux é um exemplo muito interessante e até um pouco inesperado dentro da Reforma Protestante na França. Esse grupo era composto por alguns intelectuais e religiosos que queriam renovar a fé cristã, trazendo-a de volta às raízes bíblicas, como Lutero estava fazendo na Alemanha. Só que, ao contrário de outros reformadores que estavam mais abertamente rompendo com a Igreja Católica, o pessoal do Cenáculo de Meaux
tentava promover a reforma mais dentro da igreja. Esse grupo se formou na cidade de Meaux, perto de Paris, e foi liderado pelo bispo Guillaume Briçonnet. Eles incluíam, inclusive, figuras como Jacques Lefebvre, e um grande estudioso das escrituras, inclusive, e outros pensadores que estavam insatisfeitos com o que viam de corrupção e distorção na igreja. A proposta deles era de se reunir para estudar a Bíblia diretamente, o que para a época era algo revolucionário. Em vez de só seguir tradições e ensinamentos da igreja, eles queriam entender a mensagem de Jesus e dos apóstolos da forma mais pura possível. Eles se encontravam em pequenos grupos, em lugares discretos, onde liam e discutiam a Bíblia, trocando ideias sobre a salvação pela fé e a necessidade de uma reforma espiritual genuína. Esse tipo de reunião dava muita força para a ideia de que qualquer pessoa poderia estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas e entender o que Deus tem a dizer, sem precisar da intermediação exclusiva de padres ou bispos. A influência do Cenáculo de Meaux foi um marco para a reforma da França. Eles não só espalharam essas novas ideias para a população de Meaux, como também inspiraram outras pessoas a questionar a estrutura religiosa dominante. A ideia de uma fé individual, com base na leitura direta da Bíblia, começou a circular e crescer, mesmo que o movimento enfrentasse bastante resistência e perseguição. O Cenáculo de Meaux ilustra muito bem como a busca pela verdade bíblica, mesmo em ambientes adversos, pode gerar transformações profundas. Esses primeiros reformadores franceses mostraram como a reforma pode começar silenciosa, quase como uma faísca, mas ter um impacto duradouro. É um ótimo exemplo de como a busca sincera por uma fé genuína, embora inicialmente discreta, pode inspirar mudanças que ecoam por gerações. Farel, criticando o uso de imagens na liturgia, acabou expulso da França pelas suas ideias reformistas. Então, ele viajou para Zurique, onde se encontrou com Zwingli. Mais tarde, foi para Basileia, de onde também foi expulso. Retornou então a Gap, a sua cidade natal, dedicando-se à conversão de familiares e amigos. Nesse mesmo período, a reativação da Inquisição, aqui em Meaux, também reforçou Lefebvre a refugiar-se na Alemanha. Apesar dos obstáculos, Farel persistiu na pregação, lançando as bases para futuras transformações na região. A partir de 1526, Farel iniciou seu trabalho aqui, na Suíça de fala francesa, onde teve um papel crucial na adoção do protestantismo em vários cantões. Sua energia e persuasão foram essenciais para atrair seguidores e pregadores como, por exemplo, João Calvino. Juntos, Farel e Calvino formaram uma parceria dinâmica, treinando missionários e estendendo a influência protestante para além da Suíça. Genebra teve um papel muito importante na reforma e a chegada de Calvino e Farel transformou essa cidade em um verdadeiro centro de propagação do movimento protestante na Europa. No começo, a cidade já estava meio que aberta para novas ideias, mas a chegada desses dois reformadores realmente deu força à reforma. Guilherme Farel foi o primeiro a chegar por lá e ele tinha personalidade forte, de alguém que não tinha medo de confrontar as práticas católicas da época. Farel preparou o terreno para as mudanças e começou a formar uma comunidade reformada. Depois, em 1536, chegou Calvino, que estava só de passagem, mas Farel percebeu que ele podia ser uma grande ajuda ali e insistiu para que Calvino ficasse. Na verdade, dizem que Farel chegou até a ameaçar Calvino com uma espécie de maldição, caso ele recusasse ficar e ajudar na reforma em Genebra. Calvino aceitou e juntos começaram um trabalho intenso de transformação. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi organizar a cidade de acordo com os princípios bíblicos que defendiam. Calvino ajudou a estabelecer uma série de reformas na educação, no sistema de assistência social e até mesmo no comportamento moral da cidade. Ele acreditava que a religião e a vida cotidiana tinham que estar alinhadas.
Então, foi criado um sistema em que a igreja e o governo trabalhavam juntos para manter a disciplina e garantir que a cidade fosse um exemplo de comunidade cristã reformada. Genebra se tornou um grande centro de produção e disseminação de literatura protestante. Calvino tinha uma preocupação enorme com a educação e queria que todos tivessem acesso ao conhecimento das Escrituras. Então, por causa disso, ele fundou uma academia, que mais tarde se tornou a Universidade de Genebra. Essa academia atraía estudantes de vários lugares, que depois voltavam para seus países, levando consigo as ideias da reforma. Outro ponto importante é que Genebra começou a acolher muitos refugiados de outras partes da Europa, onde os protestantes eram perseguidos. Eles vinham de países como França, Escócia, Itália, e esse fluxo de gente com fome de conhecimento e mudança fortaleceu a cidade como um núcleo de formação de novos líderes protestantes. A cidade se tornou um farol, irradiando as ideias do calvinismo, as ideias de Calvino, para o mundo todo e promovendo uma fé que valorizava a Bíblia acima de tudo. Essa transformação de Genebra mostra o impacto que a determinação e a fé podem ter e é um exemplo, inclusive, de como uma comunidade comprometida pode ser usada para espalhar uma mensagem que vai além de suas fronteiras. João Calvino, nascido em 1509 em Noyon, França, foi inicialmente educado para o sacerdócio católico. Órfão de mãe aos 6 anos, cresceu no ambiente religioso. Educou-se em Paris com bolsa de estudo e, mais tarde, na Universidade de Orleans, onde se formou em Direito. A conversão de Calvino ao protestantismo foi fortemente influenciada pelo seu primo Olivetan, um protestante convertido que lhe apresentou a distinção entre a religião baseada em rituais humanos e a verdadeira fé revelada nas Escrituras. Esta descoberta, juntamente com a execução de um protestante, abalou profundamente Calvino, levando-o a rejeitar a teologia católica romana. Na Bíblia, ele encontrou a essência da fé protestante e o caminho para a salvação. A influência da leitura das obras de Martinho Lutero marcou um ponto de inflexão na sua vida. Calvino abandonou a carreira eclesiástica e tornou-se uma figura central da Reforma. Primeiro, ele dedicou-se unicamente ao estudo privado da Bíblia, evitando tornar-se um pregador público. Mesmo sob a proteção da princesa Margarida, a crescente perseguição na França representava um grande risco. Optando por uma abordagem discreta, Calvino dedicou-se a aprofundar o seu conhecimento das Escrituras, preparando-se para o impacto futuro na Reforma. Quanto a Farel, após ser expulso da França, começou o seu ministério aqui na Suíça, de forma cautelosa, enfrentando desafios como a fome e a perseguição, mas estabelecendo o protestantismo noutras cidades. Em 1532 fixou-se aqui em Genebra e 4 anos depois persuadiu Calvino a juntar-se a ele, influenciando significativamente a cidade a adotar o protestantismo. João Calvino é, sem dúvida, uma das figuras centrais da Reforma Protestante, especialmente no contexto francês. Ele trouxe ideias teológicas e práticas que foram muito além do que outros reformadores, como Lutero e Zwinglio, estavam propondo. Calvino era francês, mas precisou se refugiar em Genebra, na Suíça, porque as ideias dele eram consideradas radicais demais na França. E foi ali, em Genebra, que ele desenvolveu as bases da teologia reformada que influenciariam a Europa inteira. Calvino é mais conhecido por sua ênfase na soberania absoluta de Deus e na predestinação. Para ele, Deus é tão poderoso e sábio que já conhece o destino de cada pessoa desde sempre. A salvação, segundo ele, não depende de obras nem de tentar merecer algo, mas é um presente de Deus para os escolhidos, uma expressão pura da graça divina. Outra contribuição importante foi o que ele chamou de sacerdócio de todos os crentes. Quer dizer que cada cristão tem o direito e o dever de estudar a Bíblia por si mesmo e entender a vontade de Deus diretamente. Ou seja, a autoridade não estava mais centralizada na igreja nem no clero, mas cada pessoa podia se relacionar com Deus de maneira direta e pessoal. Isso foi revolucionário. Calvino queria que os cristãos fossem bem informados e engajados em sua fé. Então, ele incentivava muito a educação e o estudo da Bíblia. Calvino também organizou a igreja de uma forma bem diferente. Ele ajudou a desenvolver um sistema em que a igreja era liderada por pastores
professores, presbíteros e diáconos, cada um com uma função específica, mas todos servindo a comunidade. Esse modelo de organização acabou influenciando muitas igrejas protestantes ao redor do mundo e deu uma cara mais democrática e comunitária para a igreja. As ideias de Calvino se espalharam muito rápido pela França e por toda a Europa, influenciando o movimento huguenote, que era como os protestantes franceses ficaram conhecidos. Calvino representa essa coragem de defender a verdade bíblica, mesmo em meio à grande oposição. Ele mostra como uma fé sólida, fundamentada na Bíblia e em princípios claros, pode transformar a sociedade e inspirar gerações. Então, a contribuição de Calvino foi muito além de sua época. Ele ajudou a definir o que seria o protestantismo e a teologia dele continua viva em várias correntes cristãs até hoje. Genebra tornou-se oficialmente protestante em 1536, sob a influência de Farel e Calvino. Juntos, eles trabalharam para reformar a moralidade e as práticas religiosas, visando criar uma comunidade genuinamente cristã. Apesar da oposição e de um exílio temporário, a influência de ambos perdurou, estabelecendo Genebra como um bastião da reforma. Durante quase 30 anos, Calvino dedicou-se à reforma da igreja aqui em Genebra e à expansão do movimento por toda a Europa, através de escritos teológicos, pregações e formação de missionários. Apesar das controvérsias, seu legado é permanente, moldando o futuro do protestantismo. Enquanto isso, na França, outro reformador, Louis de Berquin, também começava a questionar as estruturas eclesiásticas vigentes. Berquin era um nobre e humanista francês que se tornou um defensor da Reforma após familiarizar-se com as Escrituras. Contando com a proteção de Francisco I, as suas críticas francas às práticas da Igreja Católica desencadearam um conflito direto com a Inquisição. Em 1529, aproveitando-se da ausência do rei, Berquin foi rapidamente julgado e executado, um episódio que destacou a severidade da perseguição aos reformadores na França. A sua execução não somente evidenciou a brutalidade daqueles tempos, mas também motivou uma reação mais vigorosa por parte dos reformadores. Enquanto isso, a princesa Margarida, irmã do rei, persistia em seu apoio à causa protestante. Durante a ausência de Francisco I, a princesa viu uma janela de oportunidade para divulgar o protestantismo, convidando Jacques Lefebvre para pregar no palácio, atraindo grandes audiências. Influenciado por esse movimento, o rei autorizou a abertura de 2 igrejas protestantes aqui em Paris. A pregação bíblica transformou a cidade, mas a reação da Inquisição foi imediata e brutal, com o fechamento das igrejas e o fortalecimento das perseguições. Mais tarde, a simpatia do rei mudaria. Isto deveu-se a um ato de provocação dos reformadores. Eles disseminaram cartazes contra a missa, o que incitou a fúria de Francisco I, ordenando uma repressão implacável aos suspeitos de luteranismo. Famílias inteiras foram perseguidas, muitas submetidas a torturas e execuções, refletindo a dura realidade dos protestantes na França. Esse período de perseguição intensa obrigou muitos a refugiarem-se fora do país em busca de segurança. A jornada da reforma protestante na França e na Suíça, marcada por perseguições, desafios e transformações profundas, culmina num legado de fé, coragem e determinação. Através das vidas de Lefebvre, Farel, Calvino, Berquin e tantos outros reformadores, testemunhamos a incansável busca pela verdade e pela liberdade religiosa, enfrentando a opressão com a força das Escrituras e a convicção em seus corações.
A Inquisição tentou silenciar as vozes reformistas, mas a resistência e a perseverança dos reformadores, apoiados por figuras influentes como a Princesa Margarida, abriram caminho para a disseminação das ideias protestantes, mesmo diante do perigo iminente. A história da Reforma na França e na Suíça é um testemunho do poder transformador da fé e do impacto duradouro de indivíduos que se recusaram a ceder diante das adversidades. A abertura de igrejas protestantes aqui em Paris e a formação de uma comunidade cristã genuína em Genebra, sob a liderança de Calvino, são marcos dessa transformação. E hoje ficamos por aqui, mas este não é o fim da história da Reforma aqui na Europa. Ainda temos muito mais a explorar. Você sabia que os países do norte também protestaram contra os erros da Igreja Romana? Deseja conhecer mais sobre o impacto da Reforma nos Países Baixos e na região da Escandinávia? Então, esperamos por você no próximo episódio desta jornada impressionante pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal. Até breve! Gostou deste conteúdo? Então temos uma oferta muito especial para si. Peça o curso O Grande Conflito e viaje pelas páginas da incrível história do cristianismo e descubra os desafios e conquistas dos seus heróis. Peça por SMS ou WhatsApp para o número 933 93 9291 e receba de forma totalmente gratuita o curso O Grande Conflito.